Galera, nem todos os vídeos que eu trago aqui são com boas notícias, né? E esse é um deles. É um vídeo que eu tô trazendo aqui que eu não gostaria de trazer. Eu não estava programado para eu gravar esse vídeo hoje. Eu iria gravar o Diário do Flu com todas as informações do dia do Fluminense, mas eu acabei de receber essa informação do contato que eu tenho lá no futebol do Fluminense, e o vídeo hoje é sobre isso. Marcos Paulo não fica no Fluminense. Marcos Paulo não irá renovar. A notícia oficial deverá sair nas próximas horas, muito próximo, se não for hoje, no máximo amanhã, e eu vou explicar tudo para vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Então, se você está chegando agora e não me conhece, meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos e tricolor desde que nasci. Seja muito bem-vindo ao canal Sentimento Tricolor. E se você não for inscrito ainda, inscreva-se. Alcançamos hoje a marca de 17 mil inscritos. E ó, igual um foguetinho, a gente está subindo aos pouquinhos. Se Deus quiser, a próxima meta do canal é atingirmos 20 mil seguidores. Então eu conto com a sua ajuda. Se você puder dar essa força, se inscrever no canal, deixar o like, isso ajuda muito o engajamento do YouTube. E deixar um comentário, compartilhar, conto com você. Bom, galera, vamos direto ao assunto. Marcos Paulo não ficará mais no Fluminense, tá? Conforme todas as suspeitas já estavam acontecendo, agora é definitivo, em breve será anunciado. Ele poderia ter renovado com o Fluminense já em 3 oportunidades. O Fluminense fez 3 propostas ao Marcos Paulo. Em junho e julho do ano retrasado, 2019, quando o Mário Bittencourt assumiu, fez uma proposta para ele. Não sei o valor, se a proposta foi alta, se a proposta foi baixa. Foi feita uma proposta de renovação, quando ele surgiu junto com o João Pedro. Marcos Paulo não aceitou a renovação. Posteriormente, no final do ano, João Pedro foi vendido para a Inglaterra. Marcos Paulo queria sair na mesma janela, não conseguiu a transferência. O Fluminense fez a mesma proposta que tinha feito 6 meses antes. Marcos Paulo não aceitou. Isso em janeiro de 2020 já. Em agosto de 2020, ou seja, 8 meses depois, pós-pandemia, entre aspas, né? A pandemia não acabou. Pós-paralisação do futebol, o Fluminense quase dobrou a proposta e o Marcos Paulo não aceitou. Já estava muito na cara que ele não ia aceitar renovar com o Fluminense. E aquela história de que o Mário... eu não consigo acreditar que ele seja tão inocente ao ponto de acreditar na palavra de alguém. Porque hoje é muito difícil de você confiar na palavra do ser humano quando envolve dinheiro, quando envolve milhões de euros, né? E infelizmente, se essa proposta, se essa promessa foi feita por parte do Marcos Paulo, de seu empresário, ela não será cumprida, pelo menos não na sua totalidade. Eu vou explicar isso por quê, logo na sequência. Porque o Marcos Paulo, ele não ia passar o poder que hoje ele, o empresário dele, tem nas mãos para o Fluminense. O que isso quer dizer? A partir de hoje, nesse minuto, nesse segundo que eu estou falando com vocês, o Marcos Paulo define a vida dele. Ele escolhe para onde ele vai jogar. Se ele vai jogar para um clube da segunda divisão espanhola, se ele vai jogar no Milan, na Fiorentina, no Valência, ele escolhe. A partir do momento que ele renova com o Fluminense, ele passa esse poder para as mãos do clube. Para as mãos do clube. Aí o Fluminense é que vai definir se aceita vendê-lo ou não para um clube de segunda categoria da Europa, por exemplo. Tava na cara que ele não ia passar. Então eu afirmo para você nesse vídeo, Marcos Paulo está fora do Fluminense. Nas próximas horas deverá ser anunciado, no máximo amanhã, a barração dele do jogo de amanhã. E isso eu tô gravando esse vídeo numa terça-feira, amanhã o Fla-Flu quarta-feira, tá, galera? Não sei quando você vai ver esse vídeo. Não tem nada a ver com isso, porque ainda não foi comunicado de forma oficialmente ao clube. E assim que for comunicado, Marcos Paulo será afastado e treinará em separado, em um horário separado do grupo, até junho de 2021. Ele ficará 6 meses sem jogar futebol. Se é certo ou se é errado, eu nesse vídeo eu não vou dar a minha opinião. Eu estou passando a informação que eu tenho para vocês. Marcos Paulo, assim que comunicar o clube, será afastado, assim como foi o Dodi. E treinará em separado pelos próximos 6 meses. O que pode acontecer diferente disso? É o clube que ele tiver assinado o pré-contrato quiser o Marcos Paulo para hoje. Não, eu não quero esperar até o meio do ano na próxima janela. Eu quero o atleta nessa janela. Aí o Fluminense deverá receber uma indenização por estar liberando o atleta 6 meses antes do final do contrato dele. Só que aí, talvez se isso acontecer,
vai vir aquela historinha da parte dele, do empresário dele. Ah, eu não saí de graça, eu não falei que o Fluminense não ficaria de mãos abanando. Só que o Fluminense, ao invés de receber lá 10, 15 milhões de euros, vai receber uma paçoca e um pirulito. Vai receber ali algo em torno na casa de 1 milhão, 2 milhões de euros, no máximo, por estar liberando o atleta 6 meses antes do final do contrato. Uma outra informação importante que você, torcedor do Fluminense, precisa ficar sabendo é que o empresário do Marcos Paulo é o mesmo grupo que é a antiga Trafic. Vocês lembram da Trafic? É um grupo de empresários que tinha muito grande, muito famoso aqui na década passada. E esse grupo de empresários do Marcos Paulo é o mesmo do Miguel. É o mesmo do Miguel. O que está acontecendo com o Marcos Paulo hoje vai acontecer com o Miguel nos próximos meses. O Fluminense está tentando renovar com o Miguel e o empresário dele, de forma alguma, aceita qualquer tipo de proposta do Fluminense. Aí, se você fosse do clube, aí eu estou fazendo essa pergunta para você e deixa aqui nos comentários. O que você faria? Você colocaria o atleta para jogar? Valorizaria o passe dele para daqui a 1 ano, que é o prazo que o Miguel tem ainda antes de poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, já que o contrato dele, se eu não me engano, vai até o meio de 2022. Então, no final desse ano de 2021, ele já vai poder assinar um pré-contrato. O que você faria? Colocaria ele para jogar, para ele poder arrebentar, valorizar o passe dele, e no final do ano ele sair de graça, assim como o Marcos Paulo está fazendo, ou deixa ele sumido, apagado no banco lá por mais 1 ano e meio? Situação complicada, galera. A Lei Pelé colocou os clubes numa situação muito difícil. Enfim, não estou deixando a minha opinião aqui, você pode deixar a sua, isso é apenas uma informação. Fiquem atentos. O empresário do Dodge, Carlos Escuro, não tem mais nenhum atleta no Fluminense. Ele é persona não grata hoje nas Laranjeiras. Ele não coloca mais nenhum atleta no clube. Só que o empresário do Marcos Paulo é um dos maiores grupos de empresa, de jogadores do futebol brasileiro. Então, além do Marcos Paulo, eles têm o Miguel. Então, fiquem de olhos abertos. A situação do Miguel está caminhando pela mesma trilha que está do Marcos Paulo hoje. E quem assistiu a entrevista do Fred, galera, hoje, o Fred deu o papo reto, tá? O Fred hoje, entre linhas, quem já sabia dessa história e você agora está sabendo, se você não viu, assista a entrevista do Fred na Flu TV. E se você já viu, assista de novo, que você vai entender que faz todo sentido aquilo que o Fred falou sobre o Marcos Paulo e o Miguel. O Fred hoje representou a torcida do Fluminense entre linhas. Claro que ele não falou isso abertamente. Eu vou citar um trechinho aqui, quando foi perguntado pelo repórter, e desculpa porque eu não lembro quem foi o repórter que fez essa pergunta, senão com certeza que eu daria os créditos, mas fez a pergunta se o Fred, como um cara experiente, tricolor, bambambam, se ele orientava os mais jovens em relação a todos esses problemas. Aí o Fred falou que conversou muito com o Dodge na época, aí foi direto no Marcos Paulo, e eu vou citar o trechinho que ele fala aqui, ó. Minha orientação, minha conversa que eu tenho com eles é: eles, Marcos Paulo e Miguel, deem o melhor, façam gols. Se der para ficar aqui, ótimo. Eles sabem também que o Fluminense quer resultado técnico, assim como todos os clubes do Brasil. Eles precisam jogar no Fluminense, fazer gols, fazer sucesso, ajudar o clube que os formou, para depois eles pensarem numa transferência internacional. Fred deu o papo. Aí tem mais um pedacinho aqui, ó. Seria ótimo para o jogador e para o clube que eles joguem, façam história e depois sejam bem vendidos, porque todo mundo sai ganhando, o clube e o jogador. Aí um trechinho mais à frente, o Fred continuou em relação ao Miguel, ó. O que falo para todos eles, inclusive para o Miguel, é que hoje ele tem 17 anos, Marcos Paulo 18, 19, mas amanhã eles têm 23, 25, 28. Será que eles vão chegar com essa idade, com o sucesso que eles planejam ter hoje, se não fosse o Fluminense, o clube formador da carreira deles? O Fred deu um papo hoje, ele foi reto. Quem conseguiu captar a mensagem e depois de você estiver assistindo esse vídeo aqui, você vai entender que o Fred já está sabendo que o Marcos Paulo está se despedindo do Fluminense e o Miguel daqui a 1 ano vai pelo mesmo caminho. Beleza, galera? Eu não estou fazendo aqui julgamento de valores, quem está certo, quem está errado. Eu estou aqui dando a notícia para você. Daqui a 24 horas, 48 horas, assim que a bomba explodir, você vai falar assim, ó, eu vi lá no canal Sentimento Tricolor.
Aí você vem aqui, deixa a mensagem e me cobra se eu errar ou parabeniza se eu tiver cravado mais essa. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer novidade eu volto aqui com mais um vídeo. Um forte abraço, saudações tricolores.